Bom, então chegamos ao vídeo final. Peraí, deu um F11 aqui. Das disposições finais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente, é claro. Pena, detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, enquanto estiver sendo julgado, ele ainda não perde a função pública e ainda não tem suspenso seus direitos políticos, somente após o trânsito em julgado. Parágrafo 1º. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar o iminente prática de novos atos ilícitos. Então, isso aqui, enquanto o processo estiver em curso, ele pode ser afastado, o servidor público, que incorreu no ato de improbidade, sem ter seus vencimentos descontados, até porque ele ainda é considerado inocente até o trânsito em julgado. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no parágrafo 1º desse artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe 1. Da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quando a pena de ressarcimento às condutas previstas no artigo 10 dessa lei, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Parágrafo 1º. Os atos dos órgãos de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Parágrafo 2º. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Isso aqui é importante. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos. Ou seja, a lei de improbidade ela está atrelada ao julgamento penal. Se houver uma ação em concorrente penal e ele for provado que ele é inocente, então para a lei de improbidade ele também seria. Diferente dos outros processos que a gente viu lá atrás, em que a lei administrativa ela é independente da civil e da criminal. Parágrafo 5º. As sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos dessa lei. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público, de ofício ou a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 dessa lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nessa lei, será garantida ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntado de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Capítulo 7 da prescrição. Artigo 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, no dia em que cessou a permanência, que cai porque é prescrição dela. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para a apuração dos ilícitos referidos nessa lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a correr após sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Então, uma coisa que a gente tem que dar atenção é que suspende, não interrompe. Então, o prazo de prescrição para
quando tiver um inquérito civil ou de processo administrativo para apurar os fatos, acabou o inquérito, o curso do prazo prescricional volta a correr novamente. Então, não interrompa, cadê? Suspende, que merece uma atenção, essa palavrinha aqui, 180 dias, eu sempre também costumo colocar isso aqui. O inquérito civil para apuração de ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Em parágrafo 3º, encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no máximo no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 4º, o prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe. Agora nós vimos uma causa de suspensão, agora nós vamos ver uma causa de interrupção. Pelo ajuizamento de ação de improbidade administrativa, pela publicação da sentença condenatória. 3. Pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência. 4. Pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. 5. Deixa eu repetir, não foi? 5. Pela publicação de decisão ou acórdão do STF que confirma acórdão condenatório que reforma acórdão de improcedência. Parágrafo 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput desse artigo. Parágrafo 6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 7º. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. Parágrafo 8º. O juiz ou tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício, a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º desse artigo. Artigo 23A. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repreensão de atos de improbidade administrativa. 23B. Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custos de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e qualquer outra despesa. Nas ações e acordos, isso aqui é importante. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada a má-fé. 23C. Atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096, de 95. Ok. Disposições finais. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, fica revogada as leis 13.000 e dentre outras mais. Então, finalizamos aqui o vídeo de improbidade administrativa, né? Espero que tenham gostado e se houver alguma dúvida é só colocar nos comentários. Agora o próximo vídeo será apenas resolução de exercícios conforme todo o material que estudamos até aqui.